Glórias ao nosso Deus. É mais uma vez dia de nós exaltarmos o nosso Senhor e juntos como igreja exaltarmos o nome do nosso Senhor. Amém? Junto com sua família, junto com os irmãos que estão aí em grupos de célula, aí onde você está, chame a presença do nosso Deus e vamos exaltar o seu nome. Amém? Glórias a ti, Senhor. Te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, cada hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Sua voz da igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu te quero mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
meus irmãos, te buscamos, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, e para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, só tu és, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, e para dizer que tu és o rei, tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Saudar, amada igreja, na paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso tempo das ofertas e dízimos e quero convidar a amada igreja a juntos irmos ao livro de Gênesis, capítulo 4, dos versos 1 a 7. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Então, à luz deste texto de Gênesis, nós podemos aprender aqui alguns princípios no que se refere às ofertas e dízimo. Podemos bem aqui ver que após a entrada ou ingresso do pecado na humanidade, há aqui um período em que Deus quer nos ensinar por meio do ato de dar de Abel e de Caim. Não podemos especificamente apreciar o ato de cada um de dar, porque por um lado Deus agradou-se com a oferta de Abel, mas com a oferta de Caim Deus desagradou-se. Então, qual é a causa? A causa é isso que temos que atentamente observar aqui. Ambos trabalhavam e ambos levaram o produto ou a renda do seu trabalho como oferta a Deus, mas Deus atentou mais para um em relação ao outro. O que é que se passou? Naquele período ou época, era necessário, no âmbito da oferta, era necessário que existisse um sacrifício. E se formos atentar para as Sagradas Escrituras, vamos compreender que só Abel teve esta ousadia de sacrificar, ao passo que Caim ofertou algo que não era produto de um sacrifício. Então é isso que Deus exige de nós, um sacrifício. Um sacrifício. E para os nossos dias nós podemos ver que em algum momento temos ofertado ou dizimado sem observar alguns princípios de Deus, tal como Caim procedeu. E com isso dá para ver que temos que agir como Abel. Abel ele atentou para os princípios de Deus, que era de sacrificar. Era necessário que existisse um sacrifício. Então Abel ele sacrificou um animal e deu de oferta a Deus. Então nos nossos dias sabemos que temos crescido por vezes em algumas famílias cristãs e temos dado oferta ou dízimo por tradição. E eu tenho certeza que se é por tradição, Deus não irá receber de bom grado. Ele espera receber algo como produto de entendimento e obediência na base da nossa fé, agindo assim como Abel e não como Caim. Então, se procedermos bem como Abel, com certeza Deus irá receber de bom grado a nossa oferta e os nossos dízimos. Então, quero convidar a amada igreja a dar assim como Abel deu, obedecendo os princípios de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então, quero convidar a amada igreja a juntos orarmos pelas ofertas de dízimos. Amém? Querido Pai, nós ao seu encontro viemos para agradecer por este tempo e por esta oportunidade. Conceda-nos coração semelhante a de Abel, que ofertou, deu a Ti, Senhor, respeitando os Teus princípios, respeitando os Teus ensinamentos, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Conceda-nos mesmo este coração semelhante a de Abel. Em Tuas mãos queremos render
tudo, orando no mesmo espírito, que as ofertas e dízimos, Deus, sirvam para o mantimento, as necessidades da tua santa casa. No nome do Senhor Jesus. Amém. E aproveitar e falar também que os detalhes da oferta estão aí passando no rodapé. Pode atentar para lá e verão os detalhes da oferta. Obrigado. Amado irmão da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da segunda esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração. Bom dia, amados irmãos. Quero saudar a você que está aí em casa com a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais um dia, um domingo que o Senhor fez para nós podermos adorar e exaltar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e nós vivemos para isso. Nesta manhã, eu tenho o privilégio de poder partilhar a palavra do Senhor com o irmão. E antes de começar, quero dizer que há 2 semanas atrás, nós terminamos com a série sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E na semana passada, o irmão Paulo Nazaré esteve aqui partilhando conosco a palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que a mensagem era mesmo mantendo o foco, mantendo o olhar em Cristo Jesus. E nesta palavra nós fomos exortados a poder nos afastar, abandonar o pecado, abandonar aquelas coisas que nos atrapalham, de podermos manter o foco no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que o irmão pôde aprender e Deus falou na sua vida através dessa palavra. E hoje, nós estaremos assim a introduzir uma nova série, e essa série chama-se Buscai Primeiro o Reino dos Céus. Então, durante semanas consequentes, nós estaremos falando sobre esse tema, sobre essa série, e eu oro para que o Senhor assim possa, através dessa série, transformar e falar nas nossas vidas. Porque nesses dias em que nós estamos a viver, nós vemos que muitas pessoas, ou nós mesmos, às vezes, temos procurado as coisas que trazem aquilo que é uma satisfação pessoal, E nós, por vezes, nos engaixamos nessas coisas e nos concentramos mais nessas coisas e não temos valorizado o reino dos céus. Então essa será a série que nós estaremos caminhando durante esse período. E para hoje nós vamos ler, Vamos ler o livro de Mateus 6, de 19 a 34. Então, antes gostaria que a gente pudesse orar e pedir para que o Senhor possa abrir os nossos corações e nosso entendimento e que Ele possa falar conosco nessa manhã através dessa palavra. Então, vamos orar. Senhor amado Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti nesse dia que o Senhor fez, Pai. Queremos, Senhor, ó Deus, colocar esse tempo, Pai, a Sua palavra, Senhor, dentro da Sua presença, pedindo a Deus que o Senhor nos direcione, porque a Sua palavra és Tu que fizeste, Senhor, e o propósito és Tu que tens, ó Pai. Por isso oramos pedindo a Deus a Sua direção, pedindo ao Pai Santo que o Senhor possa falar conosco de forma clara através dessa palavra, Deus.
em nome de Jesus, e eu oro que o Senhor possa usar a minha vida nessa manhã, que o Senhor fale através da sua igreja, através da minha vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero o Senhor entregar tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à palavra, Mateus 6, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 34. Então diz assim a palavra do Senhor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai pelos lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de tais coisas. Necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Então, quando nós fazemos a leitura desse texto, nós vemos que aqui Cristo, Ele não está assim a chamar para nós fazermos a busca por cura ou libertação, ou unção, ou chamado, ou riqueza. Mas sim, Ele nos chama a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Então, logo nos versículos 19, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que nós não podemos ajuntar tesouros na terra. Então, esse é o primeiro ponto. Não ajuntei tesouros na terra. Então, quando nós lemos no versículo 19, o Senhor, Ele diz que nós não podemos ajuntar tesouros na terra, porque aqui as coisas da terra são passageiras, ou estão suscetíveis à corrupção ou roubo. Mas Ele diz que nós temos que ajuntar tesouros nos céus, aonde nem ladrões, nem a ferrugem podem tocar ou podem corromper. E nós vemos que, como cristãos, também nesses dias,
nós vemos que muitas das vezes isso também passa no nosso coração, a busca por essas coisas. Nós vemos que temos nos afundado na questão mesmo do materialismo, do consumismo, do conforto, não é? Muitas das vezes na expectativa de podermos juntar tesouros aqui na terra. Mas no versículo 20, Jesus ele fala para os discípulos poderem guardar esse tesouro nos céus. E o que é então a questão de guardar tesouros nos céus? O que Jesus estava a querer dizer? Bem, olhando aqui, nós vemos que nós não temos como levar alguma coisa material que está aqui na terra para os céus. Obviamente que o Senhor ele está a falar sobre a questão de princípios e valores do reino dos céus. E se nós prestarmos atenção, esse texto é a continuidade daquilo que é o Sermão do Monte. E no capítulo anterior, Jesus Cristo ele traz um ensinamento sobre aquilo que são as bem-aventuranças. E nesse contexto nós vemos que Jesus ele traz assim ensinamentos com relação àquilo que são as coisas que têm valor para o reino dos céus. E ele começa falando sobre a questão de dependermos de Deus. Então nós podemos ler o livro de Mateus, né, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 3. Né? Nós vemos assim, aqui o Senhor diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem e são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultei e alegrei-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vemos aqui que aquilo que são as coisas que nós precisamos assim ajuntar nos céus. E em cada ponto que o Senhor aqui vai falando, ele fala sobre uma recompensa. Significa, se a gente depositar isso, nós teremos uma recompensa. E no versículo final, é o que eu li, né? Por último, diz o quê? Alegrem-se, porque grande é o vosso galardão aonde? Nos céus. Então são esses valores e princípios que nós precisamos buscar, amados irmãos. A questão, por exemplo, de valores, quando eu ia fazendo uma pesquisa, eu percebi que valores significa riquezas. E nós precisamos entender que essa é a riqueza que o Senhor quer que a gente busque. Porque tem muita gente que tem muita riqueza material, porém, elas são pobres nesse sentido, porque eles não conhecem a Deus. Então, amado, você é rico no Senhor. Amém? Então, todas essas coisas que a palavra aqui menciona, nós vemos que essas coisas não terminam, não irão perecer, não irão pegar ferrugem. Porque elas têm um valor eterno. Amém? E a outra questão que o Senhor Jesus toca nesse capítulo, no capítulo 6, nos versículos 25, é chamar a atenção sobre a questão da ansiedade, sobre a questão de termos o cuidado com a ansiedade. Irmãos, nós podemos entender aqui que o Senhor Jesus já não está a dizer que é errado nós nos preocuparmos com as coisas materiais, no sentido de nos preocuparmos em organizar as coisas materiais. Então, vamos comer, não é proibido. Nós não vemos, Jesus não fala que isso é errado. Porque mesmo a própria palavra, ela ensina, né? Se nós abrirmos o livro de 1 de Coríntios, eu só vou fazer menção 12, 14 e 1 de Timóteo 5, 8, né? Fala que é necessário nós juntarmos essas coisas. Diz que o quê? Que quem procura mantimento para os filhos é o pai. E já no livro de Timóteo diz que
aquele que não cuida da sua família é pior que o descrente. Logo, não tem nada de errado em nós procurarmos nos organizar nesse sentido. Mas onde é que está o problema? O que é que o Senhor Jesus está aqui a reprovar? Não é? Aqui Jesus ele está a reprovar a questão da ansiedade e a preocupação angustiosa da pessoa. Por quê? Por vezes nós temos essas preocupações, nós queremos alcançar a questão da riqueza, nós queremos saber, por exemplo, o que vamos comer amanhã, mas por vezes nós fazemos isso de uma forma que até nos esquecemos que nós somos filhos de Deus. Tem pessoas que adoecem, não é? Elas pegam a questão da ansiedade, cria problemas de saúde. Elas ficam doentes por quê? Porque elas estão preocupadas demais com a questão dessa vida. Não é? Aqui o Senhor Jesus está chamando a atenção com relação a essas coisas. Tem pessoas que não apanham sono. Tem pessoas que perdem a paz. Né? Mas nós percebemos que quando nós estamos no Senhor, nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. E esse tipo de atitude revela a falta de fé. Né? Revela a falta de fé no cuidado que Deus tem para com os seus filhos. Então Jesus aqui está chamando a atenção nesse sentido. E se nós lermos nesse texto, nessa porção do capítulo 25, onde Jesus vai chamando essa atenção, ele dá exemplo até de quê? De pássaros e plantas, mostrando que Deus cuida dessas plantas que perecem muito fácil, que hoje está ali, mas depois da manhã pode se usar para o fogo. Ele diz, vocês não são mais importantes do que isso. E em outra parte da palavra, o Senhor até fala sobre a questão, por exemplo, dos próprios pais naturais. Diz, qual é o pai que o filho, por exemplo, lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra. Não é? Mostrando que o Senhor, ele se preocupa conosco. Deus, ele cuida das nossas necessidades, ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas lutas. Então, nós precisamos ter paz nele. Precisamos ter cuidado com a questão da ansiedade. Amém? Deus sabe as suas lutas, mas essa não tem que ser a sua preocupação. A sua prioridade é buscar ao Senhor e confiar nele de todo o teu coração. E se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vemos que em várias passagens, em vários lugares, nós vemos o Senhor cuidando do seu povo tão bem. Mesmo o povo não merecendo, o Senhor cuidava. Deus tirou o povo do Egito. Deus continuou a cuidar o povo, mesmo no deserto. Ele dava a questão de luz na escuridão. Quando eles sentiam calor, nós vemos que tinha a nuvem que guiava eles. Então Deus estava preocupado com o povo, cuidava, mostrava que amava. Do mesmo jeito Ele nos ama. Amém? Então, a questão da ansiedade e as preocupações não vão resolver o problema, amado irmão. Confia no Senhor, tenha paz no Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus fala isso. Amém? E, indo mais adiante, né, nós vemos aqui já o Senhor Jesus a chamar sobre o que deve nos preocupar realmente. Né, no ponto 3, é sobre a questão de buscar primeiro o reino de Deus. Ele diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Podemos abrir e ler uns versículos 33. Então, no verso 33, Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que significa buscar o reino de Deus como assim prioridade máxima nas nossas vidas? Então, se o irmão fazer um estudo sobre a questão mesmo do próprio verbo buscar, que é empregado aqui na palavra, tem a ver com a questão de estar em continuidade ou continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Isso é o que significa a palavra buscar. Mas, antes eu queria assim mostrar para os irmãos, aqui a palavra de Deus, ele está falando sobre buscar o reino de Deus.
não é? Mas em outra parte da palavra fala sobre a questão também do reino dos céus. Então existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Apesar de serem assim expressões sinônimas, existe uma diferença. Então o que é reino dos céus? Reino dos céus diz respeito à eternidade que nos aguarda. Significa os céus, né? Que está próximo, né? Aquilo que é a realidade celestial. Então nós sabemos que nós iremos para o céu, porque Deus ele nos deu Jesus Cristo, né? E ele morreu e ressuscitou para ser a nossa salvação e nós podermos alcançar o reino dos céus. E isso nós só podemos também alcançar através da fé que nós depositamos por meio de Jesus Cristo. Enquanto que o reino de Deus, ele diz respeito que a realidade presente, né? Significa, é a realidade da vida, né? Da vida eterna, a qual nós vivemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se nós lermos no livro de João, no capítulo 17, nos versos 3, nós vemos aqui o Senhor falando sobre o que é a vida eterna. No versículo 3 do capítulo 17 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, essa é a vida eterna, e nós podermos conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Mas a palavra aqui também revela-nos que há necessidade de nós vivermos uma vida que expressa que, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos um foco, né? Que nós temos um alvo para alcançar. Então, nossa vida, por exemplo, de santificação, testificará que Jesus Cristo está em nós e que nós somos cidadãos do reino dos céus. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, né? Ela é revelada através da santificação em nossas vidas. Às vezes nós assim temos orado, né? Senhor, manifesta o teu reino. E o Senhor manifesta o reino dele nas nossas vidas. Mas por vezes nós não vivemos esse reino. Então, quando nós, por exemplo, nos abstemos da questão da imoralidade sexual, quando nos abstemos do adultério, quando nós somos verdadeiros, somos íntegros, somos aqueles que não se dão à corrupção, né? Quando nós somos aqueles que perdoam, né? Quando somos misericordiosos, né? Isso demonstra que nós pertencemos a um reino diferente. Porque esses são valores e princípios desse reino de Deus, que é o reino que nós precisamos buscar. Então, nós precisamos deixar que isso se manifeste em nossas vidas. E nós somos embaixadores, não é, desse reino de Deus. Então, onde nós estivermos, né, as pessoas precisam saber que nós somos diferentes. As pessoas precisam saber que nós pertencemos a um reino dos céus. Significa que, enquanto as pessoas do mundo estão preocupadas com outras coisas, nós não podemos agir do mesmo jeito. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós buscamos as coisas do reino de Deus. Não é? Porque a maneira que uma pessoa descrente se manifesta quando tem preocupação não pode ser da mesma forma que nós nos manifestamos. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então é isso que Jesus aqui vai incentivando. Busque primeiro o reino dos céus. Então, assim sendo, significa que nós precisamos dar a nossa vida para esse reino. Então, o melhor, por exemplo, do nosso dia tem que ser para Deus. O melhor da sua adolescência, da sua juventude, do estado de adultice, não sei se assim se fala, não é? Mas os adultos, a velhice, eles precisam dar o melhor da sua vida para Deus. Amém? No livro de Isaías, só vou fazer menção, no capítulo 40, versículo 31, diz que aqueles que confiam no Senhor são como águias, eles revigoram as suas forças. Então, é isso. Enquanto nós vivermos para o reino do Senhor,
Ele renova as nossas forças. Então, por isso, nós precisamos dar o melhor de nós para o Senhor. E depois tem também a questão dos nossos bens. Aqui, por vezes, nós temos tido muitos problemas, porque há pessoas, por exemplo, que podem confiar no Senhor em outras coisas, mas quando se trata em confiar no Senhor com os seus bens, as suas primícias, a questão do dízimo, da oferta, eles não levam isso em conta. Pensam que a questão de bens é algo que ele buscou com sua própria força. Mas não entendemos que, como vimos aqui na palavra, o Senhor conhece as nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos dá aquilo que é necessário, mas nós também precisamos reconhecer que o Senhor é quem nos dá, o Senhor é quem nos sustenta, e nós precisamos fazer parte da obra do Senhor. Precisamos dar a primícia, precisamos dar o dízimo, precisamos dar a oferta para a obra do Senhor. E também a questão da paixão de servir no Senhor. Deus, Ele nos fez para podermos viver uma vida que lhe glorifica. E também a questão de servir no seu reino é importante. O que é que você tem feito para o reino do Senhor? O que é que você tem feito para o ministério, a obra do Senhor? Que eu sei que você pertence, ou pode pertencer a uma célula, não é? Ou a uma congregação, se não é o nosso irmão da Igreja Comunidade de Vida Cristã. Mas o Senhor nos chama a podermos lhe servir no seu reino, servir na sua casa, servir aos nossos irmãos. Tem muita coisa. Às vezes nós vemos assim um lugar, né, que nós poderíamos fazer alguma coisa para ajudar. Às vezes vemos que, aquela coisa aí não está bem, eu posso fazer. Né? Às vezes nós pensamos que irmão Xixi vai fazer, ou tem irmãos que vão fazer. Não nos dispomos para saber, irmão, como é que eu posso servir, como é que eu posso ajudar para isso. Então, amado irmão, sirva, né? Dê o melhor da sua vida também para o Senhor. Amém? E a outra questão que o Senhor Jesus aqui fala é a justiça. Além de nós buscarmos o reino de Deus como prioridade, Ele fala também que nós precisamos buscar a sua justiça. E nós entendemos primeiro que a questão da justiça é a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então significa que nós devemos buscar a justiça, crendo que Jesus Cristo, não é a justiça. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, não é, nós vemos o ato que Jesus Cristo fez na cruz, não é, nós percebemos que demonstra a justificação pelos nossos pecados. Não é? Nós, quando lemos a palavra no livro de Romanos, ele diz que todos pecaram, no capítulo 3, versículo 21, diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas a graça e a justiça de Deus se manifesta gratuitamente através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para poder nos libertar do pecado, para poder nos aproximar de novo para Deus. Então essa é a justiça de Deus. E essa justiça que nós também precisamos passar para as pessoas. Precisamos buscar essa justiça para poder transmitir para aquelas pessoas que não conhecem que alguém morreu por elas, alguém justificou elas do pecado, que elas não precisam continuar a viver dessa maneira. Amém? E também a questão da justiça de Deus, né, revela também a questão, tudo aquilo que é bom, né, da bondade, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é certo, revela a questão da justiça de Deus. Se nós lermos no Mateus 5, né, que eu li, mas vamos ler no versículo 5. Diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então significa que, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter sede de justiça. Então nós precisamos ser aquelas pessoas que, em primeiro lugar, praticam a justiça, porque nós pertencemos a um Deus justo. Amém? E a outra questão também é buscar, não é, viver uma vida
de rejeição do pecado. Significa que nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus, abandonando o pecado e buscando promover aquilo que é certo. Então, aprendemos aqui que o Senhor nos justificou e nós também precisamos ir e ensinar aos outros sobre essa justiça. Precisamos buscar viver uma vida certa, procurar viver uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida longe do pecado. Amém? Então, nós poderíamos tirar muitas outras lições aqui nesse capítulo, mas basicamente aqui o Senhor está transmitindo para nós que nós precisamos viver uma vida de busca das coisas do reino. Uma vida virada e centrada nas coisas do reino de Deus. Mas irmão, porque muitas das vezes nós nos preocupamos muito com as coisas daqui, as coisas que vão ficar aqui. Então nós precisamos investir nas coisas que têm um valor eterno. Precisamos investir nas coisas que vão nos levar para os céus. Porque é para isso que o Senhor morreu, para nos dar uma vida eterna. E as coisas que o Senhor Jesus aqui mencionou, as coisas das riquezas, muitas das vezes nos levam para um caminho contrário. As preocupações nos levam para um caminho contrário, porque isso nos faz nós tirarmos nossa confiança de Deus. Então, nessa manhã, eu quero que você possa refletir nisso. Como é que está a sua vida? O que é que você está buscando? Onde é que você está investindo? Será que você está buscando acumular tesouros aqui? Coisas que você vai deixar, está a gastar suas energias acumulando tesouros aqui? Ou está a investir nas coisas de reino? Ou está a investir aquilo que vão te dar o galardão dos céus? Então, amados irmãos, é tempo de a gente mudar a nossa maneira de ver as coisas. Não significa que se você tiver a questão da riqueza, não vais entrar, mas a riqueza não pode ser a sua prioridade, não pode ser a primeira coisa. A primeira coisa é demonstrar que você escolheu seguir ao Senhor Jesus Cristo, que você colocou o seu foco em caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Significa que as pessoas ao seu redor precisam saber que você é discípulo de Jesus Cristo. E eles vão saber isso não somente porque você vai falar, mas também por causa de como você vive. Então, é isso, amados irmãos, que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que o Senhor seja glorificado. E na palavra de Deus, no versículo chave que estávamos aqui a falar sobre buscar o reino dos céus, ele diz que as outras coisas serão acrescentadas, mostrando que Deus cuida de você, amado irmão. Deus cuida de mim, Deus cuida da sua família. Então, busque essas coisas, mas Deus tem que estar em primeiro lugar, para que você não peque. Você precisa confiar no Senhor acima de todas as coisas. A questão de confiar aqui é em tudo, porque tudo significa tudo. Então nós precisamos fazer isso, irmãos. Confiar no Senhor. Para terminar, gostava que a gente pudesse ler no livro de Romanos 8, do versículo 33 a 37. Diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Então, amado, eu quero que você reflita nisso. Porque aqui a palavra do Senhor é muito clara, que nem a questão da comida,
nem a questão da luta, nem a questão nem a questão da tribulação, da angústia, pode nos separar do amor de Deus. Amém? Senhor amado Deus, amado Pai, quero, Senhor, agradecer-te por essa palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção nesses dias, Pai Santo. Porque nós sabemos que nesses dias as pessoas, Senhor, têm corrido para as coisas que vão satisfazê-las e pouco buscam sobre aquilo que são as coisas espirituais, sobre aquilo que irão levá-las para a eternidade. O Senhor Jesus morreu para nos dar a vida eterna. E o Senhor também deixou princípios para que a gente pudesse caminhar. Senhor, nós oramos, Pai Santo, o Senhor nos ajude a poder ver as coisas de uma forma diferente. Porque enquanto líamos aqui a sua palavra, o Senhor revelou também que os olhos, eles são a candeia do corpo. E se eles forem bons, então haverá luz. Então, Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos para que essa luz possa, Senhor, ó Deus amado, invadir o nosso ser e a gente possa ver as coisas como o Senhor vê. Em nome de Jesus, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a buscar o Teu reino e a Sua justiça em primeiro lugar, a podermos manifestar isso em nosso meio, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por Tua palavra nessa manhã. Tudo, Senhor, ó Deus, nós queremos, Senhor, entregar essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, amado irmão, eu quero desejar a você uma ótima semana, que Deus abençoe e que essa seja a sua reflexão, seja a sua busca, as coisas do reino dos céus. Amém? Deus abençoe.